Ela nunca imaginou que alguns centavos, um pequeno balcão de bonés, pudesse mudar seu destino. E ninguém imaginou que, no shopping mais luxuoso da cidade, o homem mais rico, dono de carros que ela só via pela vitrine, fosse parar exatamente na frente dela, não para comprar um boné, mas para descobrir um coração que valia mais do que toda a fortuna dele. Porque enquanto o mundo corria atrás de aparência, status e brilho, ela corria atrás de sobrevivência. Ela não vendia bonés. Ela vendia esperança, um cliente por vez. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Quando ele segurou um simples boné de 20 centavos, ele também segurou algo que nunca pôde comprar antes. A pureza de uma alma que nunca reclamou da vida, mesmo quando a vida tirou tudo dela. E foi ali, entre pessoas apressadas, vitrines milionárias e passos desconhecidos, que o destino decidiu escrever a história que ninguém acreditaria se não tivesse sido real. Porque, às vezes, não é o dinheiro que compra o amor. É o amor que transforma até o homem mais poderoso em alguém disposto a perder tudo para ganhar o coração dela. O shopping parecia respirar luz e luxo, como se cada detalhe tivesse sido criado para lembrar as pessoas que algumas vidas nascem destinadas ao conforto, enquanto outras nascem lutando para sobreviver. No centro daquele brilho, entre vitrines que custavam mais do que tudo que ela havia ganhado na vida inteira, estava ela, a menina dos bonés, segurando entre os dedos finos um sonho que sempre escapava, mas que ela nunca deixava morrer. Seus olhos tinham aquele brilho suave de quem sorri para o mundo mesmo quando o mundo nunca sorriu de volta. Cada boné pendurado na pequena barraquinha improvisada tinha o cheiro de sol, de rua, de esforço. E, quando ela os arrumava com carinho, parecia que estava arrumando pedacinhos do futuro que ainda acreditava merecer. As pessoas passavam apressadas, como se o ar do shopping fosse mais precioso do que qualquer momento de humanidade. Algumas olhavam rapidamente para seus bonés baratos, outras desviavam o olhar como se pobreza fosse contagiosa. Mas ela continuava ali, firme, o corpo cansado, a alma inteira. Seu sorriso não era ensaiado. Era verdadeiro demais para combinar com aquele lugar. Era um sorriso que nascia de dentro, mesmo quando dentro estava cheio de cicatrizes. Ela respirou fundo, ajeitando o cabelo preso de forma simples, e olhou para a multidão que parecia sobreviver dentro de uma pressa que não fazia sentido. Cada passo ali era caro. Cada honrada calculada. Mas ela não tinha nada para calcular. Só tinha a esperança de vender mais um boné. Só mais um. Às vezes, só 20 centavos mudavam o dia dela. Às vezes, mudavam a semana. Às vezes, mudavam o que ela comeria naquela noite. Mas ninguém ali parecia saber o peso de 20 centavos, ninguém até ele chegar. O chão brilhou antes dele aparecer, como se até o piso reconhecesse a presença de alguém que carregava poder sem precisar mostrar. O homem mais rico do shopping caminhava com passos firmes, mas silenciosos, como alguém acostumado a fazer o mundo se mover sem levantar a voz. Seu terno era tão bem cortado que parecia parte do corpo. O relógio brilhava como se fosse feito para lembrar as pessoas quanto tempo vale para aqueles que nunca precisaram contar moedas. Cada detalhe dele dizia riqueza, força, presença. Mas, naquele momento, havia algo estranho em seu olhar, como se procurasse algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar. Ele caminhava sem pressa, mas não sabia por quê. Algo guiava, algo que ele não entendia. E, antes de perceber, ele parou exatamente onde ela estava, diante da barraquinha mais simples de todo o shopping, onde ninguém parava, onde ninguém dava atenção. Ela levantou a cabeça devagar, como se já esperasse mais um olhar de desprezo. Mas não. O que encontrou nos olhos dele não era arrogância. Era surpresa. Era confusão. Era beleza descobrindo beleza onde nunca imaginou existir. Ele respirou fundo, como se o ar tivesse mudado. Como se aquele pequeno espaço tivesse outro tipo de oxigênio, um que ele nunca tinha respirado antes. E ela ficou olhando, sem entender. Seus olhos grandes, castanhos, brilhantes demais para quem já tinha sofrido tanto, encararam o homem à sua frente com a pureza que só existe em quem nunca tentou impressionar ninguém. Ela ofereceu um sorriso tímido, inseguro, mas tão verdadeiro que fez o mundo dele parar. Ele não lembrava a última vez que alguém tinha sorrido assim para ele. Não por interesse, não por conveniência, não por status. Um sorriso sem cálculos.
Um sorriso sem preço. Pode olhar, senhor. São baratinhos, ela disse baixinho, como se pedisse desculpas por existir. A voz dela era delicada, quase frágil, mas tinha uma força escondida, uma força que ele sentiu antes mesmo de entender. Ela empurrou suavemente um boné para perto dele. Um simples boné azul marinho. Sem marca, sem etiqueta famosa, sem nada que combinasse com o mundo dele. Ele tocou o boné devagar, como se estivesse tocando algo sagrado. Quanto custa? Ele quis perguntar, mas quando abriu a boca, outra pergunta escapou. Você sempre sorria assim. Ela ficou confusa, sem entender por que um homem tão bem vestido perguntaria algo tão estranho. Olhou ao redor, com medo de que ele estivesse zombando dela. Mas não. O olhar dele estava limpo, direto, vulnerável, até. Não sei, ela respondeu com sinceridade. A gente sorri porque precisa, né? Às vezes o sorriso é tudo que sobra. As palavras dela atravessaram o peito dele como algo que ele nunca tinha sentido, como se alguém tivesse tocado numa parte adormecida da alma. Ele sentiu o coração apertar, não de dor, mas de reconhecimento. Como se aquela menina desconhecida tivesse falado exatamente a verdade que ele nunca admitiu para si mesmo. Ele segurou o boné, mas segurou com cuidado demais, como se tivesse medo de estragar algo precioso. Ela o observava em silêncio, não por timidez, mas porque não sabia como agir diante de alguém que parecia ver mais do que ela mostrava. O shopping inteiro continuava se movendo ao redor deles, luzes, passos, conversas, música. Mas naquele pequeno espaço, o tempo tinha parado. Só existia ela, com a roupa simples, os cabelos presos, as mãos marcadas pelo trabalho, e ele, com o relógio caro, o rosto cansado e uma solidão escondida por trás de tanto poder. Por um instante que ninguém viu, eles se olharam como se suas vidas tivessem esperado exatamente aquele momento. Como se algo tivesse sido escrito muito antes de ambos nascerem. Como se o destino tivesse segurado a respiração, esperando que eles se encontrassem. Ele tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Ela era diferente. Havia algo nela que nenhuma joalheria do shopping vendia. Algo que nenhum dos milhões dele poderia comprar. Algo que o fez sentir um tipo de calma que não sentia desde a infância. Uma calma que só existe quando a alma reconhece outra alma. Ela notou a forma como ele olhava, não com luxúria, não com pena, não com arrogância, mas com uma admiração silenciosa que a deixou sem ar. Ela nunca tinha sido olhada assim. Nunca tinha sido vista. E aquilo a deixou vulnerável. Não porque era perigoso, mas porque era verdadeiro demais. O coração dela bateu diferente. O dele também. E nenhum dos dois sabia explicar por quê. Posso comprar este? Ele perguntou, mesmo sabendo que não era o boné que estava comprando. Era o momento. Era o encontro. Era a pureza que ele nunca tinha tocado na vida. Ela sorriu de novo, mais forte dessa vez, e estendeu a mão para pegar o boné. Mas, quando seus dedos tocaram os dele por acidente, ambos congelaram. Foi um toque pequeno, quase nada, mas carregava uma força que nenhum dos dois esperava. Como se duas histórias completamente diferentes tivessem sido conectadas por uma linha invisível. Ela retirou a mão rápido, envergonhada. Ele continuou olhando como se tivesse acabado de sentir algo impossível. O preço, ela murmurou. Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso verdadeiro, quase menino, quase frágil. Você aceita qualquer valor que venha do coração. Ela não entendeu totalmente, mas sentiu que algo grande estava acontecendo. Algo que não cabia naquele espaço pequeno de madeira e bonés baratos. Algo que já começava a mudar a vida dela sem que percebesse. Porque naquele instante, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele percebeu algo que nunca tinha percebido em toda a sua vida rodeada de luxo. Que às vezes é nas mãos mais simples que encontramos o amor mais raro. Que às vezes é no sorriso mais humilde que encontramos o pedaço de paz que nem os milhões conseguem comprar. E que às vezes o coração escolhe antes que a mente entenda. E ele já tinha escolhido. O shopping continuava brilhando como se fosse feito de ouro e vidro, mas para ele tudo tinha ficado silencioso desde o instante em que segurou aquele boné barato entre os dedos. O mundo inteiro se movia lá fora, mas dentro dele alguma coisa tinha parado. Uma pausa que não vinha da mente, vinha do coração.
Ele não sabia explicar, mas sentia como se tivesse encontrado algo que passará a vida sem perceber que procurava. Ficou ali, parado, segurando o boné com mais cuidado do que segurava qualquer contrato milionário, enquanto a menina à sua frente tentava esconder o nervosismo como alguém que não está acostumada a ser vista de verdade. O olhar dela tremia sem tremer, e dentro dos olhos havia um reflexo que ele nunca tinha visto, uma mistura de força e fragilidade que parecia impossível de existir na mesma pessoa. Ela não entendia por que aquele homem estava demorando tanto. Ninguém nunca ficava ali. Todos apenas compravam mais rápido do que respiravam. Ela sentiu o coração acelerar, não por medo, mas por uma sensação estranha, como se aquele momento estivesse prestes a mudar algo importante, mesmo que ela ainda não soubesse o que. Ele finalmente levantou o olhar para ela, e naquele olhar havia uma sinceridade inesperada, como se ele tivesse tirado uma máscara invisível que usava há anos. Ela engoliu seco, tentando parecer natural, mas a presença dele parecia grande demais, intensa demais, calma demais, tudo ao mesmo tempo. Ele não parecia apenas um cliente, parecia alguém que carregava um peso que ninguém via, o tipo de peso que nem o dinheiro consegue tirar. E, por um segundo, ela pensou que talvez ele estivesse ali por outro motivo, mas rapidamente afastou a ideia, porque pessoas como ele não paravam por pessoas como ela. Quando ele abriu a boca, a voz saiu baixa, quase confessional. Posso perguntar seu nome? Ela piscou, surpresa, sem saber como responder. Aquela pergunta soava grande demais dentro de um lugar tão pequeno. Ninguém nunca perguntava o nome dela ali. Às vezes perguntavam o preço. Às vezes perguntavam se tinha troca. Às vezes nem isso. Mas nome. Nome era intimidade. Nome era valor. Nome era reconhecimento. Nome era algo que ela sentia que o mundo tinha levado dela antes mesmo de crescer. Lia, ela disse baixinho, com um sorriso tímido, quase pedindo desculpas por existir. Meu nome é Lia. Ele repetiu o nome com o tipo de cuidado que se usa ao segurar algo frágil. Lia! O som saiu diferente, como se ele tivesse saboreado a palavra, como se aquele nome estivesse encaixando em algum espaço vazio dentro dele. Eu sou Miguel, ele disse, mas sem a arrogância de quem espera ser reconhecido. Pela primeira vez em muito tempo, ele se apresentou não como dono, não como empresário, não como milionário, mas como homem. Ela sorriu com a simplicidade que carregava mundos. Um sorriso pequeno que parecia iluminar o lugar sem fazer esforço. Prazer, ela disse, e parecia que cada letra carregava uma timidez bonita, quase inocente. Mas, por que o senhor quer saber meu nome? Ele respirou fundo, como se estivesse procurando a resposta dentro do peito em vez da mente. Por quê? Você é diferente. Ela ficou em silêncio. Não sabia o que fazer com aquela frase. Diferente podia significar tudo, ou nada. Diferente podia ser elogio, podia ser ironia, podia ser piedade. Mas o olhar dele dizia que não era nenhuma dessas coisas. Era algo mais profundo, mais sincero, mais raro. Ele continuou, quase sem perceber que falava. No meio de tantas pessoas correndo, você olha para as pessoas como se estivesse vendo mais do que elas mostram. Como se estivesse vendo de verdade. Ela riu de leve, com um som que parecia uma pequena quebra de tristeza dentro dela. A gente aprende, né? Quando a vida não dá muita opção, a gente aprende a olhar com o coração. Ele engoliu seco. Aquilo o acertou num lugar que ele não sabia que ainda existia. Porque ele também tinha parado de olhar com o coração há muito tempo, talvez desde que começou a ganhar dinheiro. Talvez desde que perdeu pessoas que amava. Talvez desde que se perdeu de si mesmo. As mãos dele tremeram muito discretamente quando pousou o boné sobre a mesa, mas ela percebeu. Ela percebia coisas pequenas demais, detalhes sutis demais, dores silenciosas demais. Era como se tivesse um radar para emoções que todos escondiam. Você está bem? Ela perguntou com uma delicadeza que o desmontou. Ele não estava preparado para aquela pergunta. Fazia anos, talvez décadas, que ninguém perguntava se ele estava bem sem ter algum interesse escondido. Ela perguntou como se realmente quisesse saber. Como esse real man importas? Não sei, ele confessou. Não sei quando foi a última vez que estive.
E ela sorriu de um jeito triste, aquele tipo de sorriso que entende a dor da outra pessoa mesmo sem conhecer sua história. Ele percebeu. Você também passou por muita coisa, né? Ela colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha, um gesto simples, mas que os olhos dizem mais do que a boca nunca diria. A vida não pergunta se a gente está preparado, ela só acontece, ela disse, e a gente aprende a continuar. Havia algo tão puro naquela frase que ele quis segurá-la com as mãos. Cusgarter Quillow. Quis abraçar aquele tipo de verdade que ele não ouvia há anos. Ela então soltou uma risadinha nervosa. Mas o senhor não veio aqui para ouvir minhas filosofias, né? Quer levar o boné. Ele olhou o boné, mas olhou como se estivesse vendo algo completamente diferente. Eu quero, mas não só o boné, ele disse sem pensar, e a frase ficou no ar como um tremor. Ela ficou vermelha, confusa, sem saber como interpretar aquilo. O coração dela deu um salto, mas ela segurou. Não podia imaginar nada. Não podia sonhar com nada. Não podia se permitir isso. Não com alguém como ele. Desculpa, ele corrigiu. Eu quis dizer, quero esse momento. Quero lembrar disso. Não sei por quê. Ela respirou fundo, tentando recuperar o ar que tinha perdido. O senhor fala como se esse momento fosse especial. É, ele respondeu tão rápido que a deixou muda. É especial. Ela desviou o olhar, sem saber onde colocar as mãos. Ele observou cada detalhe dela, a simplicidade, o nervosismo, a bondade evidente. E pela primeira vez na vida, ele sentiu medo. Medo de perder algo que nem tinha ainda. Medo de não saber como se aproximar sem machucar. Medo de que ela ouvisse como todos viam, um homem com dinheiro e nada mais. E então, como se o destino tivesse esperado exatamente aquele segundo, um vento suave passou pelo corredor do shopping quando as portas automáticas abriram ao longe. O cabelo dela balançou levemente, criando um momento tão bonito, tão cinematográfico, que parecia cena de filme. Ele olhou, e algo dentro dele simplesmente se rendeu. Lia, ele disse, quase num sussurro, posso voltar amanhã. Ela o encarou como se tivesse levado um choque. O coração dela disparou tão forte que sentiu nas mãos. Voltar, ela repetiu, incrédula. Sim, para te ver. Para conversar. Para estar aqui. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Aquilo era grande demais. Impossível demais. Inesperado demais. Eu entendo se você disser não. Ele continuou com sinceridade crua. Mas eu senti algo hoje. Algo que não sinto há muito tempo. Ela respirou fundo, tentando não tremer. Eu não sei o que dizer. Diga só o que você sente, ele pediu. E pela primeira vez, ela ousou olhar dentro dos olhos dele, profundamente. O mundo sumiu. O barulho desapareceu. O shopping virou um fundo desfocado. Eu não sei o que sinto, ela admitiu. Mas sei que, quando o senhor chegou, meu coração ficou diferente. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, vulnerável, lindo. O meu também. Os dois ficaram ali, silenciosos, como se estivessem ouvindo seus próprios corações conversarem no lugar das palavras. O momento era tão puro que parecia sagrado. Tão simples e tão impossível ao mesmo tempo. Então, ele murmurou, posso voltar? Ela respirou pela última vez antes de responder. Uma respiração que parecia carregar todas as dores, todos os medos, todos os sonhos que ela nunca admitiu. Pode, ela sussurrou. Pode voltar. E naquele instante, sem que nenhum dos dois entendesse completamente, os destinos deles já estavam entrelaçados. O shopping respirava o mesmo brilho de sempre, mas naquele dia nada parecia igual. O ar era diferente, quase carregado, como se estivesse esperando algo acontecer. Lia ajeitou os bonés com as mãos trêmulas, tentando ignorar a ansiedade que crescia dentro dela como uma maré silenciosa. Ela nunca tinha esperado ninguém antes. Nunca tinha sentido o tempo passar tão devagar, nem tão pesado. Cada segundo parecia vibrar dentro do peito, como se o próprio coração estivesse atento demais, esperançoso demais, vivo demais. E isso a assustava,
porque esperança sempre foi algo que a vida ensinou ela a segurar com cuidado, como uma chama pequena que pode apagar com qualquer vento. Ela tentou se convencer de que talvez ele não voltasse. Pessoas ricas sempre tinham compromissos, viagens, reuniões, prioridades que nunca incluíam pessoas como ela. Talvez ele tivesse se arrependido. Talvez tivesse acordado e percebido que tudo aquilo parecia ridículo. Talvez tivesse entendido que não fazia sentido sentir algo por alguém que vendia bonés por centavos. Talvez, mas a cada pensamento desses, o coração dela protestava baixinho, como se sussurrasse que algo especial realmente tinha acontecido. Como se parte dela soubesse que aquilo não era um sonho. Enquanto reorganizava um boné azul, aquele mesmo que ele havia tocado com tanto cuidado, seus dedos pararam por um momento. Ela fechou os olhos, sentindo o eco daquele primeiro contato. Nunca uma mão tinha tocado a dela daquele jeito. Nunca alguém havia segurado algo tão simples como se fosse precioso demais para ser tratado como qualquer coisa. Aquele toque tinha mudado tudo dentro dela, e ela não sabia como lidar com isso. Não sabia como respirar com aquilo dentro do peito. E então, sem aviso, o ambiente ao redor mudou. Não foi uma mudança visível. Foi a energia. A atmosfera. Algo no ar disse que ele estava lá antes mesmo de ela ver. O coração dela deu um salto tão forte que ela precisou apoiar a mão na pequena barraquinha para não perder o equilíbrio. Ela levantou lentamente o rosto, e lá estava ele. Miguel caminhava em direção a ela, mas não como no dia anterior. Hoje, parecia que cada passo tinha peso, intenção, verdade. Ele não era apenas o homem mais rico daquele shopping. Não era o empresário que todos reconheciam. Naquele momento, ele era um homem que voltava porque havia encontrado algo que nunca soube que precisava. Ele era alguém que parecia ter deixado todas as defesas do lado de fora das portas automáticas. O olhar dele não procurava nada ao redor, procurava apenas ela. Os olhos dele se encontraram muito antes de ele chegar perto. O mundo inteiro pareceu desfocar de novo, como se a história tivesse decidido iluminar apenas os dois e deixar o resto em silêncio. Ele parou a poucos passos dela. Não disse nada. Ela também não. Mas naquele silêncio havia mais verdade do que 1000 palavras poderiam carregar. Miguel respirou fundo, como se estivesse tentando entender como apenas olhar para ela já bastava para acalmar a tempestade dentro dele. Lia sentiu o coração acelerar, tanto que achou que ele pudesse ouvir. O momento era tão delicado, tão intenso, tão vulnerável, que parecia que tocar nele poderia quebrar alguma coisa sagrada. Você voltou, ela sussurrou, quase sem voz. Eu disse que voltaria, ele respondeu, e havia uma sinceridade tão profunda em seu tom que fez os olhos dela tremerem. Ela desviou o olhar por um momento, não porque não queria olhar para ele, mas porque olhá-lo de frente fazia o coração dela parecer grande demais para caber dentro do peito. Eu pensei que talvez tivesse mudado de ideia. Miguel deu um passo à frente, não invadindo, mas se aproximando de forma suave, como alguém que tem medo de assustar a flor mais delicada do jardim. Eu não mudo de ideia quando encontro algo verdadeiro. As palavras dele tocaram algo tão sensível dentro dela que ela precisou respirar fundo para não desabar. Eu não sou nada especial, ela murmurou, quase envergonhada. Eu só vendo bonés. Ele balançou a cabeça devagar, como se estivesse desmentindo a maior mentira que ela já tinha dito sobre si mesma. Você é especial porque não tenta ser. Você é especial porque é real. Ela piscou rápido, segurando a emoção. Ninguém nunca tinha falado dela assim. Ninguém nunca tinha olhado para ela como se estivesse vendo uma alma inteira, não apenas uma pessoa comum, cansada, invisível para a maior parte do mundo. Miguel deu mais um passo, aproximando-se o suficiente para que ela sentisse a respiração dele misturada à dela. As mãos dele estavam para baixo, mas os dedos tremiam, e Lia percebeu. Ele não estava ali como um homem poderoso. Estava ali como alguém que tinha algo a perder. Posso ficar um pouco aqui com você? Ele perguntou, quase com medo da resposta. Ela sorriu devagar, com aquele sorriso tímido e bonito que já tinha feito o universo inteiro dele mudar. Pode, ela disse baixinho. Pode ficar. Ele se aproximou da barraquinha, olhando cada boné como se eles tivessem se transformado em obras de arte. Mas Lia sabia que ele não estava olhando os bonés. Ele estava olhando a vida que ela escondia atrás deles.
Ele estava olhando o caminho difícil que ela nunca contou. Ele estava olhando a força que ela tinha sem perceber que tinha. Eu pensei em você a noite toda, ele confessou, com uma honestidade crua que quase a fez perder o ar. O coração dela congelou por um segundo. Pensou. Sim, ele respirou. E percebi que, pela primeira vez em muitos anos, eu senti paz. E isso começou quando toquei sua mão. Lia sentiu o corpo inteiro arrepiar. O mundo ficou pequeno, denso, íntimo demais. Ela mordeu o lábio, tentando processar algo tão grande. Eu também pensei no Senhor, ela admitiu sem olhar diretamente. Eu não queria, mas pensei. Ele sorriu com uma doçura profunda, como se aquilo fosse tudo que ele precisava ouvir. Não precisa me querer, ele disse. Só não me esqueça. Ela finalmente levantou os olhos. E naquele instante, algo dentro dela se abriu, como uma porta que ficou fechada por anos. Ele viu. Ele sentiu. Era algo suave, mas poderoso. Algo que parecia inocente, mas carregava uma força que podia mudar destinos. Eu não consigo te esquecer, ela disse num fio de voz. Miguel ficou imóvel. O ar entre eles ficou quente, denso, elétrico. A alma dele pareceu reconhecer aquela frase como algo que esperou por toda a vida. Lentamente, com muito cuidado, ele estendeu a mão, não para pegar algo, mas para oferecer algo. Uma aproximação lenta, quase em câmera lenta, como se estivesse pedindo permissão com o próprio movimento. Ela olhou a mão dele, olhou os olhos e depois colocou sua mão dentro da dele. Dessa vez, não foi um toque acidental, não foi um tremor de destino. Foi escolha, foi entrega, foi o coração aceitando que tinha encontrado outro coração. O toque foi tão leve que poderia ter sido vento, mas tão profundo que poderia ter sido eternidade. Ele segurou a mão dela com o cuidado de quem segura um segredo valioso. Ela deixou, ela confiou, ela permitiu. Lia, ele disse. Miguel, ela respondeu. E naquele pequeno espaço, naquele corredor cheio de luz dourada, naquele instante preso entre o passado e o futuro, algo já tinha sido decidido sem que eles dissessem em voz alta. Eles não eram mais dois desconhecidos. Eles não eram mais mundos separados. Eles não eram mais histórias distantes. Eles eram um começo que ninguém esperou, um começo que ninguém entenderia, um começo que nenhum dinheiro poderia comprar e nenhuma pobreza poderia impedir. A mão dela na mão dele era a prova. O silêncio deles era a promessa. E o olhar deles era o destino finalmente dizendo sim. Aquele silêncio que ficou entre eles depois de tudo não era vazio. Era cheio de todas as coisas que o dinheiro nunca conseguiu comprar, cheio de todas as dores que ela nunca disse em voz alta e de todos os medos que ele só aprendeu quando viu o mundo pelos olhos dela. O shopping ainda brilhava como sempre, luzes fortes, vitrines exageradas, corredores cheios de passos apressados que nunca percebem as histórias que caminham ao lado. Mas naquele canto onde ela vendia bonés por centavos, onde o mundo passava sem olhar, algo mudou para sempre. Ali, naquele espaço pequeno e apertado, nasceu a verdade que eles nunca esqueceriam. O amor só vê o coração, não o preço. Ela nunca quis parecer grande, nunca pediu brilho, nunca imaginou que alguém repararia no jeito como ela segurava cada boné como se segurasse um pedacinho da própria vida. Mas ele viu. Viu além da pobreza, além da simplicidade, além das roupas baratas e do sorriso tímido. Ele viu a força de alguém que nunca desistiu mesmo quando o mundo inteiro parecia já ter desistido dela. E naquele instante ele entendeu que riqueza não é aquilo que você guarda, é aquilo que você oferece. Todo mundo sempre ensinou a ele que amor é escolha, que proteção é dever, que generosidade é poder. Mas ela mostrou que amor é coragem, que proteção é sentimento, que generosidade é alma. Ela mostrou que tem gente que vive com tão pouco, mas ainda assim distribui bondade como se tivesse demais. Ela mostrou que o valor de alguém não está na roupa que veste, no dinheiro que carrega ou no sobrenome que herda. Está no coração que sustenta. E o shopping inteiro, tão grande, tão cheio de espaços brilhantes, nunca pareceu tão pequeno quanto o momento em que ele percebeu que tudo aquilo que ele sempre chamou de sucesso não valia nada perto da simplicidade dela. O mundo sempre diz que pessoas assim nunca se encontram. Mas quando elas se encontram, o universo inteiro muda de lugar. Ela achava que não merecia nada além do que a vida deu.
Ele achava que podia comprar qualquer coisa menos sentimentos verdadeiros. Ambos estavam errados. O amor fez questão de ensinar. O moral dessa história não está no milionário, nem na menina pobre, nem no shopping, nem nos bonés. O moral está no milagre silencioso que acontece quando dois mundos que nunca deveriam se cruzar se encontram na hora certa, do jeito certo, com o coração certo. O moral está na decisão de olhar para alguém não pelo que ela tem, mas pelo que ela sente. Está na coragem de escolher o que faz sua alma vibrar mesmo quando o mundo inteiro diz que é loucura. Está no gesto pequeno que transforma um dia comum em destino. No sorriso quebrado que cura outro. Na bondade que não espera nada em troca. No entendimento profundo de que o amor de verdade, nunca entra pela porta do luxo. Ele sempre chega pelo lado simples da vida. Porque, no fim, ninguém lembra do preço que pagou pelas coisas que comprou. Ninguém guarda o brilho das vitrines. Ninguém revive o barulho do shopping. Mas todo mundo carrega para sempre o olhar de quem realmente enxergou a gente. E é por isso que essa história não é sobre riqueza que encontra pobreza. É sobre um coração que reconhece outro. Sobre um mundo que tenta separar, mas o destino insiste em unir. Sobre a coragem de amar alguém que o mundo inteiro tenta diminuir. E sobre a certeza de que quem tem um coração puro nunca está sozinho, porque Deus sempre coloca alguém no caminho para enxergar esse brilho escondido. A vida é cheia de batalhas, cheia de gente correndo, cheia de sonhos que se quebram no meio do caminho. Mas às vezes, em um canto esquecido de um shopping barulhento, a vida também é cheia de milagres. E se existe moral para guardar dessa história, é este. O amor não escolhe riqueza, aparência ou status. O amor escolhe a alma. E quando duas almas se encontram, nem o mundo inteiro consegue separar.